Boa tarde, galera. Mais uma live, são exatamente 16 horas. A gente vai tratar de um tema super especial, extraordinariamente especial, que são os museus, né? Já tem gente entrando aí, professor Raul, direto de Lyon, aquele abraço. Luiz Gabriel entrando também. E todo mundo que vai entrando, clicando nesse coraçãozinho, que é para chamar mais gente, que é para garantir, nesse caso, mais visibilidade, tá? Eu estou aguardando o nosso convidado de hoje, que é um cara craque, apaixonado por museus, o jovem Rômulo Vicente, e ele pediu para abrir a nossa live com esta belíssima canção, Canção da Despedida, né? Músicas era eu. Agora eu estou perguntando aos meus convidados qual é a canção que ele gostaria de ouvir na abertura das nossas lives. Então, eu espero. E aí, meu querido? Tudo bom? Tranquilo? Né? Tranquilão. Primeiro teste, enquadramento, tranquilo? Tranquilo. A cabeça não está cortando, não. A sua só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, deixa eu fazer aqui o ajuste. Isso, só tem uma equipe técnica aqui que já está me mostrando a minha cabeça cortada. E agora, melhorou? Agora perfeito. Pronto. O som está chegando bem? Tá chegando bem, tá tudo nos conformes aqui. A canção da despedida está chegando aí? Tá chegando a música formidável. Essa daí, quando você falou a música do CSI é sensacional, do mestre. O mestre é Geraldo Azevedo, é sensacional. Mestre Geraldo, essa agora interpretada pela brilhante, né, paraibana, Elba Ramalho. Isso. Então, eu fecho agora. É o quê? Como? Praticamente da terrinha, né? Exatamente. Radicado, né? Exatamente. Rômulo, antes de lhe apresentar e trazer o tema à baila, né? Geralmente a gente traz aqui uns dados iniciais sobre a Covid-19. Eu faço isso em todas as lives. Para não deixar cair no esquecimento e também para prestar solidariedade a todas as famílias, a todas as vítimas, tá? Exato. Então eu espero que as pessoas que estejam entrando aí continuem apertando o coraçãozinho, podem aproveitar e chamar outras pessoas para essa conversa fundamental, porque tem uma setinha aí, tá bem na base do seu celular, que serve para isso. Você manda um aviãozinho e chama alguém para dizer, olha, vamos discutir a importância dos museus, o quanto é importante para o turismo, para a economia, etc. E Rômulo vai nos ajudar a refletir a respeito disso. Então, sobre a Covid-19, Rômulo, no mundo hoje, mais de 691 mil óbitos, infelizmente, e aí a gente, mais uma vez, presta solidariedade a todo mundo, né? Os Estados Unidos continuam na frente, porém, um detalhe, né? O Brasil agora passou a ser o campeão de óbitos por dia. A gente está na frente, inclusive, dos Estados Unidos e na frente do México. Hoje, somos, por dia, o campeão mundial em óbitos por Covid-19. Já estamos com mais de 94 mil mortos, infelizmente, enquanto o Vietnã, país pobre, asiático, 8, anota aí, 8 óbitos. Então, aquele velho discurso de que tinha que morrer, alguém ia ter que se sacrificar, isso não cola. Tá aí a prova de que vários países fizeram o seu dever de casa e a gente matou aí um Japão. É um Japão da bomba de Hiroshima, né, digamos assim, passou, inclusive, em número de vítimas por Covid-19. Então, a gente presta solidariedade a todas as famílias, a todos os amigos, a todas as pessoas vítimas dessa pandemia, infelizmente. Agora vamos... Se me permite só... Pois não, meu filho, fica à vontade, fica à vontade. O pior é que a gente também tem dificuldade na questão de avaliar, né? Esses números são feitos a partir da pequena quantidade de testes que a gente tem. A gente faz pouco teste nas pessoas que... Né, da população, só quem chega na emergência que é testada, né? Ou seja, os números de pessoas que pegaram a Covid são muito maiores. E muitos óbitos não conseguem ser rastreados por conta de lugares onde morreram, né? Enquanto estava nas capitais, a gente tinha um número próximo da realidade. Agora que a doença se alastrou pelo interior, a gente perdeu o controle. Tem muitas cidades onde a gente não tem ideia de quantas pessoas morreram, né? Porque as pessoas morrem
e não é testado. Né? E quantas pessoas não morreram de insuficiência crônica, né, respiratória, que não saiu com o nome de Covid. Né? Se for juntar esses dois quadros, a situação está muito mais grave do que a gente imagina. É verdade. Muito bom o teu registro, infelizmente. Olha, pessoal, Rômulo André Vicente, ele é licenciado em Física pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, ele é mestre em Ensino das Ciências também pela Universidade Federal Rural e é doutorando em Ensino das Ciências pela UFRPE. O nosso tema de hoje é um tema extraordinário, não é? Que é sobre museus. A gente tem muita coisa a conversar, a falar sobre isso. Agora, o que me encantou, Rômulo, nessa história do museu, é que a palavra museu vem do grego, que significa templo das musas. Olha que coisa poética, cara. É muito lindo isso, né? Exatamente. É muito lindo. Mas diz aí, Rômulo, o que é que tem de tão especial, cara, nos museus, que todo mundo deveria, não é, frequentar, deveria participar dessa vida dos museus, dessa vida viva dos museus? Exato. E quando as pessoas percebem que é um físico, né, pesquisando sobre museus, estranha mais ainda, né? Um cara versado às atas, versado aos cálculos. O que é que esse indivíduo viu no mundo dos museus de tão espetacular que trouxe ele para esse universo? Né? Eu sempre fui dedicado à parte de ensino de ciência, ensino de física. Desde a minha formação, formação dura, né, curso de física, física 1, 2, 3, 4, eu sempre me importei em investir na minha formação na questão da educação, porque eu tive vários professores de física, né? E uns excelentes e outros em que o jargão era, vamos dizer assim, universal, sabe para ele. Ele sabe muito, mas sabe para ele. Isso me incomodava muito, porque como é que uma pessoa que sabe muito para ele não é capaz de passar aos seus alunos o mínimo, né, necessário sobre a física? E a física é uma ciência que estuda a natureza. Né? Então, saber física, entender de física, é você compreender o que está acontecendo ao redor. Necessário. Pois não. E aí, tudo bem. E como é que eu entro nessa empreitada do museu? Né? Durante a minha formação, eu sempre fui vinculado ao departamento de ensino de ciências da Rural. A Rural é a instituição que eu amo. Eu já tive a oportunidade de estudar no IF, na Federal, mas a Rural é minha paixão. Né? A Rural é meu coração. É a nossa. E aí lá, eu tive a oportunidade... Doutor Raul, que é da Federal, vai ficar com ciúmes, viu? Ele está aí escutando a gente. Mas eu passei lá na Federal em Engenharia Elétrica, né? Foi uma boa passagem, mas a Rural ela conseguiu me cativar, né? Tem coisa que a existência dela me cativa. E aí, quando eu estava fazendo curso de Física, aí eu sempre tive contato com o departamento de ensino de ciências. Fiz iniciação científica lá, conheci a professora Elaine, que é minha orientadora, entusiasta sobre museus. E aí eu comecei a entender que tinha em Recife, Olinda, Jaboatão, não só Pernambuco, além da história de guerra, né, de resistência, a cultura e a ciência estão sempre presentes na nossa história, né? Precisamos ter ciência. E que era pouquíssimo divulgado. As pessoas sabem que a nossa bravura do nosso povo, as invasões que nós combatemos, o nosso viés, né, libertário, né, sempre contra as opressões, mas poucas pessoas sabem que a gente também tem um pezinho forte na ciência. E aí, quando eu comecei a pesquisar o patrimônio científico, cultural do nosso povo, aí foi paixão à primeira vista. Eu larguei, entre aspas, os cálculos e fui enveredar por isso. E aí consegui visitar vários cantos. Então, eu, observando a nossa história, eu percebi que existiam alguns equipamentos que guardavam essa nossa história. E que como eram esses? Os museus. Os museus de Recife, de Pernambuco, guardam muito da nossa história da ciência pernambucana, que eu vou mostrar para você daqui a pouco, que faz parte da ciência mundial também. Recife, Olinda, Jaboatão, Pernambuco como um todo, né? Ela guarda muito da história da ciência mundial. Me confirme uma coisa. O pessoal diz que o pernambucano quer ser o primeiro em tudo, né? Não tem essa história, né? A primeira torre astronômica, etc. É primeiro em tudo. É verdade que o primeiro museu do Brasil é pernambucano? Eu pesquisei, encontrei essa informação. Não sei se você tem essa informação, mas fica à vontade. Tem. A gente tem o primeiro observatório astronômico das Américas e do Hemisfério Sul. Sim. Que a gente vai conversar sobre ele. O primeiro museu é o Museu Nacional, né? No Brasil. Tá certo?
É um museu lá no Rio de Janeiro. Só que Primeiro museu, tem... Não, primeiro museu não é nosso não. Mas nós temos o primeiro observatório do Hemisfério Sul e das Américas. Ele foi construído aqui em Recife, tá certo? E eu vou falar mais um pouco mais para frente. Então, essa questão dos museus, né, na minha vida, me fez pesquisar mais para entender a história do nosso povo e, principalmente, o que a gente não tem ainda, que deveria ter e não tem. Aí debruçou, aí me jogou num mundo muito distante das equações de derivada e integral. Foi me levar para a questão do impacto do museu na sociedade, recuperação de espaços, e aí uma coisa leva a outra, sabe? Dentro de pesquisador, você vai ver cada coisa que ninguém que passa despercebido. Até na minha dissertação, minha orientadora retirou um capítulo inteiro, que virou um artigo depois, que não estava ligado diretamente à minha pesquisa, mas que eu descobri que estava relacionado ao Observatório de Olinda. Né? Mas a ideia da minha pesquisa, e agora, né, nessa divulgação, em rádio, em live, etc., é trazer as pessoas para próximo dos museus mesmo. Entender, porque a gente, como eu falei, né, no início, é o nosso teste. Muitas pessoas têm percepção errada do que é museu, ou uma visão antiquada, uma visão conservada do que é museu, né? Isso. Você já ouviu falar do cientista Josué de Castro, né? Já. Com certeza. Pronto, Josué de Castro, que foi professor em Sorbonne, nessa sala conosco, está o primo dele, Dr. Raul, é primo de Josué. Tá? Ele está morando em Lyon. E ele é um cara que está incentivando muito esse nosso canal. E por que eu estou citando o Dr. Raul? Aproveito e agradeço a presença de todo mundo. Tem ex-alunos, alunos aqui, filhos, um abração. Professores, inclusive, agora. Um abração. Exato. Agora, veja, por que é que eu estou falando do Dr. Raul? Porque ele está da França. E muita gente não sabe, eu fiquei muito assustado quando eu vi aquilo. Aquele museu do Louvre, cara, ele recebe mais turistas por ano do que o Brasil. Um museu só recebe mais visitantes do que um país inteiro, um país continental como o Brasil. Cara, o que é que a gente faz para tornar a juventude apaixonada por museu? O que pegou em você e em mim? Como é que a gente faz para contaminar? Principalmente a juventude. Exato. Eu acho que, principalmente, né, a gente aqui do Brasil, a gente se acostumou com o entretenimento muito concentrado. Quando eu estava conversando sobre isso em outro lugar, eu falei que o museu ele concorre com o shopping. Por que ele concorre com o shopping? Porque no shopping eu tenho compras, eu tenho cinema, eu tenho praça de alimentação, eu tenho exposições, tem até exposições, né, itinerantes que passam pelo shopping. Então o shopping ele reserva um dia inteiro. Né? E quando você imagina uma família se deslocando para um museu, os nossos museus, infelizmente, ainda estão na característica antiga, que é o museu por si só para visitar. Então, como as famílias se acostumaram a ir um dia para a praia, a ir um dia para o shopping, a um dia para o centro, né? Um parque de diversões, então eles passam o dia todo tendo várias experiências diferentes. Fica muito ruim, às vezes, o pai, né? Ou a mãe, ou até um tio, levar uma criança ao museu, entendendo que o museu tem uma atividade única. Então, isso torna, na questão de entretenimento, de encontro, uma ruptura, um caminho muito distante. E isso se dá porque, infelizmente, é uma virtude, mas ao mesmo tempo vai contra nós, que é a questão dos museus da gente serem públicos. Né? Públicos. No sentido de quê? Porque eles existem e vão existir sem a necessidade de nenhuma intervenção. Então, como nós estamos a mesmo museu, a gente sabe que tem museus que estão com a mesma exposição há 20 anos. Eu fui no museu no início do século, nosso novo século, retorno agora no início da segunda década, o museu se encontra com a mesma performance. Então, você não traz atrativos novos, você não traz algo paralelo ao museu, e termina não sendo algo muito cativante. Você tirar alguém do lugar e ir até o museu. Resumidamente, ele vai ser um complemento da escola. Ele vai ser um complemento da escola, e aí, e sem muito contato com a escola, né? O professor chega lá e dá os monitores, o papel de fazer todo o roteiro, etc., e recolhe os meninos e pronto. Ficou uma atividade só enérgica. E para a gente conseguir mudar isso, a gente tem que olhar os bons exemplos. Sempre gosto assim, não é vergonha imitar. Você não tem problema em imitar ninguém. Se está dando certo, você tem que entender e adequar a sua realidade. Você fala desse museu, né? O museu consegue reunir em um ano mais do que todo o Brasil, com todos os atrativos que o Brasil tem, né? Você imagina, Carnaval, São João, Natal, praias, frio,
Cerrado, Pantanal, Floresta Amazônica, soma tudo e não consegue atrair mais gente que um museu. Né? Aí a gente vai entrar também tem a questão não só dos museus, a questão de Estado, né? Estado não de governo, tá? Questão de Estado em relação ao turismo, de um todo. E aí, como você vê, a questão com os museus ainda é mais defasada ainda. Porque, se a gente for para pegar um exemplo, o Museu Guggenheim, né? Na cidade de Bilbao. Quando você vai estudar você vai estudar esse museu, você vê que o museu ele vai num lugar que estava em decadência. Como assim decadência, professor? Era uma cidade que vivia da navegação, né? Construção de navios, trabalho com alta metalúrgica. E aí a gente tem um problema que tudo isso começa a ruir. Veja aqui o nosso estaleiro, né? Sem navios para construir, etc. Aconteceu essa situação, só que lá não tinha um estaleiro, eram vários estaleiros. E a cidade começou a entrar em decadência. E numa jogada estratégica e ousada, eles constroem um museu exatamente no local onde a situação estava complicada. No local onde existiam as siderúrgicas. E aí a gente tem, no primeiro ano, na casa de milhões de visitantes. A cidade girando em torno do museu. Você pega depoimentos na internet de habitantes. Bilbao se posicionou no mundo a partir do museu de Guggenheim. Então, você acha que o Museu do Futuro do Rio de Janeiro se aproxima dessa proposta? É porque ele veio contaminado com muitas coisas, né? Todo aquele processo da Copa, da Olimpíada. Ele tem uma versão, ele tem uma potencialidade de chegar no museu, mas ele foi um investimento pontual. Né? Quando eu falei um grande investimento, é que eles fizeram um museu e permitiram que outras instituições, né, fossem a reboque, restaurantes, lojinhas. Então, no museu você pode ter uma palestra, você pode almoçar, você pode jantar, você pode fazer compras, você pode assistir um filme. Então, o museu se tornou multifuncional. Diferente dos museus que a gente tem aqui. Então, o caso de Brenan é um exemplo típico, né? Funciona nesse modelo, né? Que você acabou de falar. E Brenan com a potencialidade de se tornar algo bem maior, tá? A gente for imaginar o que Brenan pode fazer e o que ele fez com o bairro da Várzea, né? Se pega aquela parte onde ele foi inserido, ele transformou aquela região. E os museus podem fazer isso. E aí, quando a gente observa essa questão do museu, né? Só o museu de fora, para mim não ficar falando muito do externo, para dedicar a nossa conversa para o interno. Eu dei esse exemplo para mostrar que é possível sim, com muito planejamento, muita decisão, ousadia principalmente, porque você imaginar que a cidade está em decadência, você poderia ter vários, como a gente tem aqui no Brasil, né? Tentar inventar a roda. Você tem um problema, deixa o tempo passar e volta com o problema de novo. Ou seja, ciclos e ciclos de decadência, esplendor, decadência, esplendor. Eles não conseguem avançar. Então, para você conseguir trazer algo de fato benéfico e transformador, você tem que usar. Tá certo? Você tem que sair um pouco da monotonia. Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista, as cidades ao redor, elas têm suas vocações, como a gente fala, né? Elas trabalham. Recife, por exemplo, é minha cidade de paixão. É o comércio e é serviço. Então, ela sempre fica a reboque disso. Se tem uma crise como essa, pelo amor de Deus, né? É colapso geral. Porém, quando você vem para Olinda, para Paulista, para Jaboatão, para Recife, falta essa ousadia de conversar com outras pessoas, trazer novas soluções. E os museus se apresentam como uma possível solução, inclusive de fonte de renda. Tá certo? A gente imaginar toda a potencialidade da nossa região, que não é utilizada, que é simplesmente relegada. Eu digo que existem lugares que chamam, que pedem para ter um museu. Rômulo, quando você fala de percepção sobre o potencial de um museu, você está se referindo a todas essas possibilidades, inclusive a econômica. Exato. E principalmente a econômica. Principalmente. Eu aproveito. Principalmente. Veja bem, enquanto você desenvolve o seu raciocínio, eu gostaria que você comentasse também se o nosso nível educacional, ou a falta de investimentos na educação, ou até na formação dos professores, eu não sei, no geral, eu gostaria que você fizesse esse atrelamento. Eu queria também pedir às pessoas que estão entrando, que podem deixar suas perguntas, tem uma caixinha de perguntas aí, podem chamar outras pessoas, apertem o coraçãozinho e vamos continuar conversando sobre essa percepção dessa potencialidade que o museu tem e que, infelizmente, a gente não tira todo o proveito
como vários países do mundo já fazem, não é, Rômulo? Exato. Vamos dizer assim, se eu posso chamar de militância, né? Se assim, a minha atuação, era muito dentro da academia alertando essa situação. Porque, por exemplo, eu sou enxerido. Porque dentro da formação regular de física, você não tem nada próximo do trabalho com espaços não formais, como museus, centro de ciência. Não tem nada, nenhuma cadeira, nem disciplina eletiva, nada. Então, lá dentro, você dizia, rapaz, a gente precisa mostrar ao professor que a sala de aula é o principal palco de atuação dele, sem dúvida alguma, mas os professores existem outras possibilidades, como, por exemplo, trabalho com livros, eu já trabalhei, né, escrevendo apostilas, etc., mas também os espaços não formais. O professor ele tem que ser capacitado para ir para esse espaço também. Os museus, aí você falou da questão do nosso nível educacional, né? A pandemia, que a gente citou no começo, ela é uma prova real da situação em que a gente está, educacional. Porque se fala muito sobre analfabetismo, né? E você não sabe escrever, não sabe ler. A questão da matemática, né? Os estudantes chegam na universidade sem saber fazer uma regra de 3, etc. Mas tem um problema muito maior, na minha opção. É a falta de conhecimento sobre ciência. Isso agravou muito o nosso problema no Brasil com relação ao coronavírus. E aqui não estou falando de pessoas com baixo nível de estudo, não, que a gente tem várias, né? Contando de vários anos de escassa educação. Então, pessoas com um nível considerado elevado. Pessoas que trabalham em profissões e não sabem diferenciar o que é um método científico e o que não é. A OMS trabalhando desesperadamente, tendo que dar informação, porque uma coisa é o vírus da AIDS, por exemplo. 12 anos de pesquisa, 20 anos de pesquisa, e aí só chega ao público aquilo que está bem talhado, aquilo que está bem comprovado. Mas numa pandemia que acontece simultaneamente, você não pode resguardar informações. O que tiver tem que ser liberado. E pode ser que na frente aquilo seja um erro. Então, eu percebi que a nossa população ela não tem capacidade, não tem entendimento sobre ciência, no geral. Né? E aí, as fake news, o descaso foi um massacre. Você vê que a mídia virou um massacre contra o OMS. Né? E eu comentando com os nossos. Eu disse, sabe o que é isso? É a Torre de Marfim. São os cientistas isolados da sociedade. A ciência como algo... Muito bem. De vez em quando eu vou atrapalhar você para fazer alguns registros, mas não perca o seu raciocínio não, tá? Não, veja só. Acabou de entrar aqui um artista plástico, ele é historiador, artista plástico, Luiz da Costa Ribeiro. Ele é do município de Escada. A gente fez uma live aqui sobre Cícero Dias. E quando a gente debateu Cícero Dias, a gente debateu também o patrimônio, essa percepção que você está acabando de falar. Então, a França ganha muito mais dinheiro com Cícero Dias, com a imagem dele, com a história dele, do que o Brasil, do que Escada, do que Recife. Então, veja, o cara nasceu aqui, a casa do cara está no chão, a cara praticamente no chão. Então, veja que falta de percepção, cara, falta de investimento em todas essas áreas envolvendo os museus, não é? E aí eu quero saudar os meus amigos que estão entrando. Muito obrigado, Lula Ribeiro, a todos vocês. Lula Ribeiro fez uma exposição em Escada chamada Enquadrados. Tá? Ele colocou trabalhadores rurais dentro de caixas de ferro. E lá no final, impressionante, esse material foi exposto na Unicap e se perdeu. Hoje, esse material dele, de Lula Ribeiro, era para estar, por exemplo, em um museu. Exatamente. Exatamente. Só... E, lógico, a gente não deve desanimar. Isso aqui não é uma conversa para trazer as potencialidades, mas as oportunidades que são perdidas constantemente pelo nosso Estado. Não vou falar do Brasil, vou falar do nosso Estado. Que é um Estado rico em todos os sentidos. Tá? As oportunidades que a gente perde nessa seção de cultura, e aqui eu faço recorte, né, da cultura, da história da ciência, a gente tem situações únicas, como, por exemplo, o Jiquiá, o bairro do Jiquiá, que é próximo do Moreira, São Martinho, né, no Jardim, etc. A gente tem a única torre, veja só, a única torre de atracamento de Zeppelin do mundo que ainda está em pé. Do mundo! Não é do Brasil, não é da América do Sul, não é do Hemisfério Sul, do mundo. A única em estado de conservação. Ali pede museu. E não pede museu tradicional. Pede museu numa versão mais ampla, aberta, com lojinhas com souvenir, entendeu? Peças, costumes. Você botar uma grife de época.
Grife Zeppelin, os funcionários, né, a temática da época dessas grandes viagens. Então, ali chama. O investimento, comparado ao que a gente vê por aí, é ínfimo. E o retorno para a comunidade, o impacto que aquilo ia causar naquela região, que necessita tanto de empregos, né? Eu morei ali, eu sei como é que a situação é. Ia mudar completamente, da entrada do parque até o museu em si, um museu a céu aberto, um museu diferente. Você ia mudar tudo. Tudo ia ficar maravilhoso naquela situação. A gente pega aqui, como eu falei com vocês, o primeiro Observatório das Américas, Recife, entre a 1º de Março e a Rua do Imperador, certo? Que é na esquina. O prédio original foi derrubado, mas existe outro prédio histórico que foi construído em cima, em que lá o que a gente tem uma plaquinha, uma placa pequena, eu tirei foto uma vez para mostrar, de toda a grandeza. Esse observatório, ele é o primeiro das Américas e o primeiro do Hemisfério Sul, certo? No padrão ocidental, claro. A gente tem os observatórios das tribos indígenas, das civilizações da América, mas no padrão ocidental é o primeiro. Quando ele foi construído, ele era o mais avançado de todos. Tá? Existia um observatório em Leiden, que era organizado por Jorge Magraff, né, que veio junto com o Nassau. E ele trouxe tudo e ainda aperfeiçoou esse observatório, colocou em cima da casa de Nassau. Né? Tem esse livro importante aqui, ó. Conta toda essa história. O Observatório no Telhado, de Matsura. Pesquisador, não é pernambucano, é paulista, mas ele radicou aqui e ama. Ele foi na Holanda. Foi na Holanda buscar tudo. Porque achava que esse observatório ficava no Palácio de Nassau. Né? No Palácio Oficial de Nassau, mas não. Ficava em cima da casa de Nassau. E ele, além de tudo isso, ele é inovador porque só existiam observatórios particulares, ou seja, eu sou cientista, tenho um observatório, e existia um exemplar na universidade, que era esse de Leiden. Ele criou uma nova vertente, que é o Museu de Estado, desculpa, o Observatório de Estado. Um observatório que serve ao Estado. Ele servia à Holanda, obviamente, né, com competências ocidentais, mas ele não era privado de Jorge Magraff. Ele era para qualquer um cientista associado à Holanda vir fazer suas pesquisas. Isso só veio acontecer o observatório de 1639. Só veio acontecer algo parecido em Paris em 1667. Então veja, 30 anos depois. Então esse observatório ele é pioneiro em vários sentidos. A observação não tinha quase nada sobre o hemisfério sul, tudo era hemisfério norte, né? Então foi um dos primeiros a catalogar. Observação de cometa, de eclipse. Só essa história já renderia um bom museu. Né? Só isso renderia um bom museu. Só que, infelizmente, está tudo travado. Matsura lutou, fez todo o projeto pedagógico, convidou amigos arquitetos, fazer tudo certinho. Está travado lá na Universidade Federal, porque o governo exigiu um tutor. Ou seja, esse museu não podia viver por si só, tinha que ter um tutor. Aí vai aquilo que eu lhe falei. Todo museu está vinculado à grande autarquia. Tá certo? E ele não consegue, muitas vezes, se livrar disso. Porque esse curso poderia oferecer curso de astronomia, que a gente tem o professor Miranda, fazendo curso pelo estado todo, poderia ser uma base para esse curso. Tá certo? A gente tem muitos pesquisadores, como eu, de astronomia, Felipe, que trabalha com o Observatório de Itacuruba, Plícida, vários pernambucanos que tem que sair, vai para Natal, vai para o Rio de Janeiro, para poder trabalhar com astronomia. Então a gente poderia ter no museu, junto com o centro de pesquisa. Pioneiro na cidade, pioneiro no Nordeste novamente, colocando Recife novamente no mapa da ciência. E aí são dois lugares que eu coloquei que chamam o museu. E a gente não... Doutor Raul que está ali ouvindo é da Academia Pernambucana de Ciências. Eu acho que você pode até cobrar dele alguma coisa, porque não dele, ele sozinho não tem poder, mas de levar para a instituição essa sua, não é? Essa sua sugestão, esses seus reclamos, que é uma necessidade da sociedade. Exato. E você é um direito. Exato. Vocês conhecem a Rua do Imperador. Essa Rua do Imperador é o que eu chamo de a joia não lapidada. A gente começa com o Palácio do Governo, histórico, preciso nem dizer, Palácio da Justiça, Capela Dourada, a Capela Dourada está na Rua do Imperador, o Museu de Arte Sacra, Arquivo Público do Estado, Biblioteca Gabinete Português e o Museu de Astronomia. É uma rua que todo mundo que visitasse Pernambuco tinha que passar nela. Não tinha como esquivar disso. Só naquele trechinho, cara. Essa riqueza. E lá atrás, aqui é aquela praça, lá atrás, a Praça da República. Não,
Eu parei no observatório para não ficar constrangedor. Para não ficar constrangedor. Porque a E o gente pé de vê tudo baobá, isso. aquele pé de baobá ali, cara, naquela praça, meu Não, irmão. exatamente. Então, se aí tem, né, um porto só para visitante, o Porto do Recife, e aí faz fazer roteiros estranhos, onde dá para se pegar um bondezinho ou um pequeno carrinho temático e parar ali, você passa o dia todo. Rômulo, Jaci Fontes, que é professora de inglês, inclusive fez intercâmbio na Inglaterra, ela está pedindo para você repetir esse Sim, roteiro o da Rua do roteiro da Rua do Imperador. Imperador. Agora, eu amo também a Praça da República por conta do baobá, daquelas estátuas, e Sim, dizem que aquele baobá foi inspiração para Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, que ele esteve em Recife, né? peixe. Exato. Rapaz, olha aí, baobá de Olha, Saint-Exupéry. Ah, o doutor Raul acaba de confirmar. Meu querido, refaça o percurso, que está todo mundo eu querendo ler o estou vídeo. eu tô excluindo porque quando a gente trabalha com museu, a gente gosta de trazer a tríade do conhecimento, né? Que é o arquivo, o museu É, e a biblioteca. Eu estou excluindo os outros, não por importância, porque eu quero mostrar que só na Rua do Imperador a gente vê que o Palácio, que é impossível, aí vem o Palácio da Justiça, que é outra obra formidável, aí vem Capela Dourada, Museu de Arte Sacra, Arquivo Público, Gabinete, que é a biblioteca, né? Gabinete Português de Leitura, e o local onde foi o primeiro observatório das Américas. Então, se você pegasse um grupo de turistas e colocasse, tematizasse a rua com lojinha de época, souvenir, né? Até, eu já vi lugares fazer drinks do local, né? Drink Imperador, né? Com frutas, etc. E aí você faz tudo aquilo ali. E eu visitei esse mês passado, eu trabalho também numa ONG que faz entregas, né? De alimento para pessoas em condições de rua. Eu visito a Rua do Imperador todo mês e vejo que aquela turma ali, que está na condição de vulnerabilidade, podia ser agregada nessa transformação. Quem melhor para fazer o roteiro daquelas ruas? Quem conhece melhor aquelas ruas? Né? Dignidade, trazer oportunidade para pessoas que estão na fragilidade, condição de rua, porque toda essa ajuda é emergencial, né? É uma roupa, é um alimento, mas você dá a oportunidade dessa pessoa contribuir com a cidade, contribuir, trazer sua autonomia. Então, eu sempre penso nisso. O museu, quando ele chega, ele causa impacto. Né? E o museu ali, ele é fazer com que todo aquele aparato, todo aquele equipamento cultural se remodelasse também. A gente ia ter o Rua do Imperador com outra característica. Em vez de estar guardando os resistências de vulnerabilidade, estaria, de fato, guardando os elementos da nossa cultura, tá? E com guardiões desse naipe, né? Pessoas que passaram por dificuldade e estariam agora brilhando, né? Eu fico sempre pensando nisso. Eu nunca penso o museu como só educação, como só guarda, como só preservação, mas como agente de mudança, né? Pode chegar no lugar e remodelar tudo. Né? e aquele trecho ali poderia ser, de uma certa forma, uma extensão do Recife Antigo, né? Exato. Olha A só, gente, ó, a gente, o complexo exato. ampliado. Porque a gente tem que pensar que o museu não é só o edifício em si. A gente tem experiências na Suécia, por exemplo, que eles fazem o Museu do Viking. Então, um quarteirão com tudo com temas. É um bar tematizado, é um restaurante tematizado, é uma lojinha tematizada. Tudo girando em torno dos Vikings. A gente tem aqui potencial para período holandês, Recife Antigo. Tudo tematizado no período holandês. Peças, pinturas, temáticos, e você consegue movimentar, isso vai dar à família que quer visitar uma tarde inteira. Vai visitar o museu ao ar livre, você tem uma temática que aí pega até escada, que é a temática aqui, do açúcar. Agora, doutor Raul está tocando aí em um tópico que eu desconheço, não sei se você conhece, do avião de Sacadura Cabral e Gago Coutinho. Inclusive, ele coloca o link aí à disposição para a pesquisa. Sinceramente, eu não conheço. Seria bom, porque eu sou entusiasta. Quando eu vejo uma situação dessa, eu quero correr logo ir atrás para ver. Mas vem cá, vamos explorar um pouco mais. Com certeza. Que outras áreas, assim, que outras formas de aproveitar essa riqueza cultural do Recife? Você está falando de espaços fechados, mas também tem os espaços públicos, né? Exato. Não é verdade? Nós temos, inclusive, figuras, nós temos estátuas a céu aberto, e eu não sei se isso, você classificaria isso como uma peça dentro desse contexto, né?
Inclusive, eu aproveito para a gente precisa reivindicar a estátua de Josué de Castro. Não sei se tem. Tem Ascenso Eu não Ferreira, recordo. tem Capiba, tem muita gente, e não tem da nossa celebridade máxima das ciências, cara, do grande combatente da fome e da miséria. Não é possível um negócio desse. Mas, enfim, que outras áreas do Recife, além dessa Rua do Imperador, você mapearia e que você vê com grande potencial? Eu falei inteiramente do GQA, né? Que essa do GQA é um absurdo. Se eu tivesse condições pessoais, eu iria resolver a situação, porque é um patrimônio mundial. É mundial, não tem. É o único exemplar do mundo. Foi restaurado, ok, mas ele precisa ser compartilhado. Não só preservado. Deve ser compartilhado com a comunidade, com as comunidades ao redor e com todos aqueles que visitam nosso estado. Né? Você deve chegar no aeroporto e já saber que em Recife tem isso. Aí ninguém sabe. A pessoa vai embora de Recife, vai embora de Olinda, vai de Pernambuco. Eu estava vendo, por exemplo, essa ainda é a questão dos holandeses. A gente tem várias ruínas em Recife, Olinda, Vitória, sobre essa questão dos holandeses. Ruínas. Cara, o Monte das Tabocas é abandonado, cara. Exatamente. O Monte das Tabocas, mesmo na mão do Exército, o Monte dos Guararapes não passa nem de perto do potencial que poderia ter. E o sítio da Trindade, lá com o Arraial do Bom Jesus, que foi o foco da resistência, está lá, entrincheirado por grades de metal, né? E longe. Quem faz o corpo lá, quem é da área ali, já está habituado. Mas aquilo ali é o berço do nativismo pernambucano. Né? Ali foi que a coisa começou a ficar séria. A gente se entende como os melhores do mundo. Né? A partir dali, enfrentando um exército de potência global, era a batalha de 1000 contra 20, entendeu? 500 contra 30. E ali a gente tem as ruínas, um museu chamando a gente. Chamando aqui, ó, vem aqui, vamos compartilhar. E ali era para estar as ruínas, você andar nas ruínas, obviamente. A gente tem tecnologia que eu estou estudando agora, tecnologia de scanner 3D, você consegue visualizar tudo e, não dá para vir, mas dá para construir um museu virtual. Um museu virtual, para você ter acesso com até os detalhes das pedras, você consegue reproduzir. Serve tanto para preservar... O Google tem, né? O Google tem um museu. Aqui uma ferramenta que é o 3D Scanner, que ele vai varrer e jogar para o Google, com muita precisão. O que a gente tem no Google ainda é com, vamos dizer assim, com uma nuvem de pontos não tão precisa quanto essa. Essa tecnologia foi feita na Bahia, lá onde teve aquela revolta, né, do Antônio Conselheiro, naquela parte toda eles fizeram com o scanner. E eu sonho trazer isso aqui para Recife, pegar esses monumentos e escanear tudo. Porque você faz um museu virtual, então quando o cara vem para Pernambuco, ele vai procurar as informações sobre Pernambuco. E aí tem vários museus virtuais, mostrando toda a potencialidade. Ele vai querer visitar, ele vai querer ver em loco, vai querer ver as ruínas, vai querer ver a única torre do mundo, vai querer ver o observatório. Você tem perto de você um copinho de água aí? Tem? Não. Não tem, né? Então, segure um pouco, que eu vou ler o comentário de duas pessoas aqui para lhe ajudar ainda mais nos seus argumentos. O professor Luiz, que é artista plástico e historiador, acho que você acompanha aí. Temos que perceber que a história local é, na verdade, uma parcela da história geral. A história do açúcar faz parte dessa premissa. Ele registra isso. E o nosso querido Guino, eu vou ler o que está escrito aqui, ele diz, olha, o Forte de Pau Amarelo está largado às traças, quando foi um símbolo da dominação holandesa em Pernambuco, na extensão do litoral norte. Exatamente. A gente poderia fazer aqui, né, uma outra live só para conversar sobre essa situação. Né? E aqui eu não estou falando dos museus, a gente está conversando sobre a potencialidade, eu estou falando sobre possíveis museus. A gente não falou ainda, não tocou ainda nos museus que existem. Né? Os museus que a gente tem. Porque aí a gente entra numa situação extremamente complicada. Porque a gente tem... Aqui não é assim, de forma nenhuma eu quero falar mal do Museu de Energia Nuclear, mas é uma crítica construtiva. Você construir um museu para estar aberto em horário comercial, você mata o museu. Certo? A gestão do museu tem que repensar, porque os museus têm que estar abertos a hora que o público possa visitá-lo. Não faz sentido eu ter um museu que só funciona de 8 às 5. Obviamente, você pode alegar que é um perfil de visita estudantil, né? Só para a escola, mas aí é podar, queimar toda a potencialidade daquele museu. O Museu de Energia Nuclear, ele fica na Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Energia Nuclear.
eu já visito com vários alunos, sempre gosto de levar lá. Só que eu fico imaginando que ele só dá acesso ao complemento escolar. Porque nem é toda escola que pode, que tem condições de levar seus estudantes lá. A gente sabe disso. A nossa realidade é complicada. E nem é toda escola que se predispõe aí, né? Mesmo tendo estrutura, não acha algo adequado. E aí a gente teria aqui uma construção de uma usina nuclear em Itacuruba, graças a Deus. Ela foi... Baixaram a bola com isso, né? Que Itacuruba ia sofrer de novo com outra intervenção, já sofreu com a hidrelétrica, né? Já foi deslocada e agora a gente ia colocar uma usina nuclear em Itacuruba, ou seja, a mesma comunidade ia ser sacrificada 2 vezes pelo progresso, né? 2 vezes, em menos de meio século. Né? Com a mesma promessa, não, vai gerar emprego, e Itacuruba figura entre as cidades com o maior índice de depressão do país. Né? Depressão. Tem uma travada aqui, pessoal. Voltou? Para mim tá dando uma travada, viu? Deixa eu tirar aqui esse som. Você tá me escutando? Tô. Tá me escutando, Romulo? Pronto. Então Tô. pode Dá descer pra me ouvir? aqui. Deixa eu ver se foi o meu fone de ouvido. Deixa eu colocar. Agora voltou, tá tranquilo, né? Pronto. Aí Itacuruba, duas vezes Itacuruba sendo sacrificada. Né? Eu procurei uma técnica da década de 80, 70, 80, e a promessa era a mesma. A gente vai tirar vocês daqui e vai gerar emprego. Vai tirar vocês daqui e vai dar uma condição melhor. Tiraram o pessoal, colocaram no lugar estranho, a depressão solta, porque todo patrimônio, todo vínculo, né, foi retirado e nada. A cidade continua e agora uma outra promessa. Quem sabe que eles não vão cumprir. Porque é uma usina nuclear de técnicos especializados, né? Tecnologia altamente, né? De alto nível, e você não vai colocar, você não pode fazer um curso de um mês para colocar uma pessoa dentro de uma usina nuclear. Então, geralmente, os profissionais vão ser chamados de fora, que não tem a formação aqui, né? Infelizmente. Então, seria uma outra promessa vaga. Né? Você vai para o bairro da Torre, o bairro que eu cresci, né? Desenvolver, e lá tinha 2 tecelagens, né? A fábrica da Torre e o controle físico aparelho. Meu pai trabalhou lá, se aposentou no controle físico aparelho. O controle físico aparelho virou Carrefour e a faculdade da Torre até hoje é ruína. E eu dizendo, rapaz, isso aqui é um museu. É outra coisa que a gente pensa em museu. A história do bairro, a história das fábricas. E aqui, como o espaço é tão grande, isso aqui pode ser um museu a céu aberto, a gente pode ter aqui um centro de convenções, uma lógica temática, um restaurante, porque aí dá autonomia ao museu a chamar os visitantes e conseguir, né, trabalhar. Porque os museus americanos e europeus, eles trabalham muito através do ingresso e das parcerias. Pessoas doam, têm fundações que trabalham junto com elas, angariando fundos. E eles conseguem fazer intervenções maravilhosas. Enquanto nossos museus ficam refém do interesse público. Um governo que gosta, libera pouca grana. Um governo que não gosta, não libera nada. Então não tem condições. Ele pode ser, mas não consegue. Não consegue, eu entendo a limitação de verba. Mas quando você pega a lei, né, 11.904, brasileira, né, que regula os museus, ele diz: considera-se museus, para efeitos dessa lei, as instituições sem fins lucrativos. E aí ele vai amarrar, então eu não posso ter um museu particular, considerado museu, né, para essa lei. Então, ele não pode ter fim lucrativo, ele deve ficar amarrado. E essa questão do museu da astronomia, quando eu imaginei que ele sairia, ele disse, não, tem que ter um tutor. Esse museu vai ter que ter um tutor, uma instituição tutorial. Então ela está presa dentro da burocracia desse tutor. Com essa pandemia foi que a gente viu que a questão... E aí a pressão, né? Tem que conversar, tem que dialogar para poder ter uma remodelada. Né? Mas nessa situação a gente tem, se a gente fosse imaginar, quase todos os pontos, quase toda a cidade, né? Na Europa e na Espanha também aconteceu isso. As cidades buscando cada um fazer seu museu, grande museu, para atrair turista. Né? Se eu estou indo para Bilbao, eu volto no caminho da Bilbao. Vamos ver só. Felipe astrônomo, acaba de entrar, está deixando boa tarde. Boa tarde, Felipe. Grande pesquisador, viu? Trabalha no Observatório de Itacuruba, remotamente lá do Rio de Janeiro. A gente se formou junto. E hoje ele está na vanguarda. Ele pesquisa em astronomia de ponta. No Hemisfério Sul, só 2 telescópios trabalham com isso. Um na Austrália e outro aqui com a gente, em Itacuruba, Pernambuco. Segundo maior telescópio do país. Professor Raul registra em letra em caixa alta, o ginásio pernambucano, patrimônio histórico. Exato, tá ali, ó, da eminência.
A Rua da Aurora ali, cara. Exato. Meu amigo. Não tô. Que riqueza. De repente eu falar até, oh, meu Deus do céu, ao mesmo tempo angustiante, mas a gente fica na torcida. A gente está em um ano, né? Ano sabático, ano de eleição, torcer para uma criatura dessa que consiga chegar aí, olhar com mais cuidado, mais carinho, né? Pelo menos abrir os É, ouvidos para escutar. olha, Rômulo, eu acredito, e aí eu faço para você uma pergunta, eu acredito em pessoas como você, como o Dr. Raul, como o Felipe, como essa juventude que está aqui, os professores que entraram, essa conexão entre nós, não é? Sensibilizando outras pessoas, que pode fazer com que os museus passem a ser tratados como deveriam no Brasil. Eu vou te dar só um exemplo, eu quero que você comente isso. Uhum. Uma catedral pegou fogo lá em Paris, a de Notre Dame, tá? A dona de um banco brasileiro, o Banco Safra, ofereceu milhões de dólares, de euros, para investir na recuperação da igreja. Tudo bem, patrimônio mundial, francês e mundial. O nosso museu aqui do Rio de Janeiro, 200 anos, cara, de história ali, pegou fogo, destruído, e a mesma pessoa não apareceu. Cara, o que é que as nossas elites, como é que funciona isso? Você tem esperança que parta da classe do topo da pirâmide uma atenção, um investimento para com os museus brasileiros? Ai, meu Deus, é angustiante. Você falou isso aí, dói no coração, porque você vê que não é falta de recurso, né? Não é questão. A nossa elite, ela é muito pelo contrário. Ela dispõe de muitos recursos. Eu não falo nem no recurso em si, reais, mas na influência também. Na capacidade de mexer, de articular. E isso pesou muito porque eu vi que realmente, aí vem uma coisa que pode, né, deixar algumas pessoas meio chateadas, mas eu cada vez vou chegando mais próximo a essa conclusão. A falta de nacionalidade. Porque quando aquela catedral pegou fogo, a comoção na sociedade francesa, do povo francês, foi um tiro. Um tiro. Um baque. Foi uma coisa ameaçadora. Aqui a gente viu fazendo... o patrimônio nacional pegou fogo. Peças que não existiam em nenhum outro lugar do mundo. A comoção foi com qualquer outra notícia sensacionalista. 2 dias. E, realmente, eu confio muito na geração que está vindo, por ela entender que precisa de muito além do que a palavra. Precisa estar muito além do futuro. O Brasil não é o país do futuro. Tá? A gente tem que entender que tem que ser o país do presente. A gente trabalha com opções de eu quero evitar que isso aconteça, quero evitar que aquilo aconteça, e ninguém pensa no que está acontecendo. Né? Então, para que Doutora Silvia lá de Caruaru, psicóloga, está dizendo: eu não tenho esperança nos que estão no topo. Eu acredito na rapaziada, em gente como a gente. Exato. Pegou, né? Parafraseando aí, repetindo nosso querido Gonzaguinha, né? A minha esposa está de prova, ela está até aqui acompanhando a gente, o Edson do Como. Eu, depois que comecei a andar, eu trabalho muito na academia, né? Escrevi da tese de doutorado lá, muito concentrado nos livros, na pesquisa. Eu disse, rapaz, eu tenho que andar, voltar a andar, porque eu sempre andei pela cidade, eu morei em Paulista um tempo, mas sempre andei pelo Cabo, pelos Caros, Jaguatão, tenho família em qualquer lugar, então eu sempre andei. Eu gosto de ver como as coisas estão acontecendo. Mas quando eu voltei dessa minha volta, né? Depois do mestrado e do doutorado, eu me comprometi a sair da academia. Não deixar de lado, gosto de todo mundo, mas vir do mundo real. Porque não é possível, não dá para ficar mais na reunião de cafezinho, não dá para você ficar tomando cafezinho na reunião do departamento. Isso não resolve mais nada. Resolveu há algum tempo. Com a massificação da internet, quando a gente se exclui do debate, a gente deixa tudo acontecer, as pessoas que não têm interesse nenhum dominam o debate público. E aí eles vão fazer o que é interessante para eles. Então eu resolvi encampar essa ideia. Se eu vou para frente e custe que custar. Porque chegou a hora de a gente tá mudando esse panorama. Apresentar ideias. Né? Quando eu gosto de falar no museu, eu sempre gosto de mostrar a potencialidade do que pode acontecer. Não acontece por falta, principalmente, não é recurso não. Porque se você citar Recife, é 1 bilhão ano. Né? 1 bilhão de cash que entra. Né? É muito dinheiro. Então, é questão de vontade
e interesse, porque eu quero conciliar também, justamente pensando nisso. As elites acham que é questão só para a classe média e pobre. Não. Se você constrói um grande serviço de turismo, né, uma infraestrutura de turismo, todo mundo sai ganhando. De cabo a rabo. Do mais pobre ao mais rico, Recife se tornando polo turístico e um turismo diferente. Porque, mas, professor, a gente tem aqui São Paulo com a grande galeria, né? Tem o Rio com um grande museu, mas ninguém fala de turismo científico. Olinda. Verdade. A gente tem o Observatório de Olinda e a Torre Malakoff. São os 2 equipamentos mais antigos do país em funcionamento no ramo de astronomia. Os 2 estão em Pernambuco, os 2 um do lado do outro, alguns quilômetros, certo? Um controlado por espaço-ciência. E tem o interior do estado. Eu estou pensando, chegou no aeroporto, a gente consegue fazer um roteiro só de astronomia. Só de astronomia, para você ter ideia da riqueza do estado. Eu pego um grupo e ando 3 dias só com astronomia. Eu não estou falando das outras nossas riquezas, não. Estou falando só da área que eu conheço, assim, né, de estudar astronomia. A gente sai em Recife, se a gente for andar tudo em Recife mesmo, a gente gasta o dia inteiro. Vai para Olinda, termina em Itacuruba, com o observatório funcionando, contribuindo com a comunidade internacional, recebendo prêmios. Esse observatório recebe prêmios internacionais. Coisa que aqueles observatórios do Chile ali poucos têm. Entendeu? Então, isso... Aí, quando você vê que isso podia estar mudando completamente a nossa realidade, esse foi antigo abandonado, como sempre foi. Sempre Triunfo. foi, né? Triunfo. Já fui 5 vezes lá. A gente subiu lá, aquele pico do Papagaio, aí o nosso guia pegou uma planta, cara. Pegou uma planta e disse, essa planta existe em poucos lugares do mundo. Cara, nós ficamos assim... Meu bicho. E fora a questão dos meteoritos. Meteoritos que caem. E Pernambuco tem uma história boa com isso também. A gente tem o pai do Pullman, que foi um astrônomo formidável, que formou. A maioria dos astrônomos que a gente tem hoje em Recife são frutos do trabalho dele. Né? Então, a gente pegar. Cara, outra coisa que a gente precisa fazer é fundir as áreas de conhecimento, né? Olha que coisa boa, quando a gente pega um cara da área de exatas, o pessoal da área de humanas, quando a gente junta tudo isso, meu irmão, é o universo, né? Olha, eu sou muito apaixonado pelo museu temático. Eu vi que é uma saída para a nossa cidade. Transformar um quarteirão numa temática. A temática do açúcar, a temática holandesa, a temática da astronomia. Pegar um quarteirão, conversar com todo mundo que são os proprietários e mostrar a proposta, dizer que vai movimentar o bairro, vai se tornar... Porque você imagine um quarteirão temático, ao redor, você vai ter outras pessoas se beneficiando daquilo, com várias outras atividades. Então, você conseguir fazer isso em cada bairro, né, ou nos principais bairros das cidades, você muda a realidade. Para mim, é um investimento comparável aos outros que se faz aí nessas propagandas. Né? Vamos dar um tablet para todo mundo, vamos não sei o que, etc. Um custo enorme quanto poderia investir no patrimônio, investir no equipamento e naturalmente, obviamente com as pessoas adequadas, né, trabalhando neles, teria uma mudança. Eu chego ao ponto de funcionar com o Bilbao. Raul está falando aqui do restaurante Leite. Sabe por que ele está falando isso? Porque ele almoçou muito lá com Jarbas Vasconcelos, Sérgio Guerra. É brincadeira, viu, doutor Raul? É brincadeira. Mas ali, aquele restaurante ali é tradicional dos políticos de Pernambuco, né? João Paulo e alta. Mas assim, a história, né? O restaurante tem uma história, fica do lado da Praça de João Pernambuco, né? A Torre Malakoff, a Praça do Arsenal. Aí você vem pela rua, a rua que já deveria há muito tempo estar tematizada, né? Os casarios, já tiraram a rede elétrica aérea, agora é só subterrânea. Ali você... É sua vontade. Você diz, olha, se você botar essa lojinha aqui, seu IPTU é metade. Com certeza. Infelizmente, estamos chegando ao final. Eu quero, antes de passar a palavra a você, para as considerações finais, agradecer imensamente as pessoas que ficaram conosco. Esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar salvo. Ele pode ser multiplicado. Todo mundo que entrou pode enviar para o máximo de gente possível. Muito boa, cara, a tua intervenção aqui. Muito obrigado, Diógenes.
Né? Muito obrigado ao doutor Raul, que me apresentou Diógenes, que chegou até você. Para mim, cara, estou muito feliz em lhe conhecer. Muito obrigado. E eu passo a palavra a você para as considerações finais, lembrando aos nossos convidados que amanhã a gente está debatendo com o professor Zé Luiz, da Federal, exclusão digital em época de pandemia. Tá? Você que é professor que está dando aula online aí, nós, né, a gente está sabendo muito bem o que está acontecendo com a nossa gurizada, a nossa juventude. Então, meu querido, você tem aí alguns minutos para os seus agradecimentos, acréscimos, considerações finais. Fique à vontade, Rômulo. Muito obrigado de coração. Professor, eu quero agradecer pela oportunidade, tá certo? Foi um prazer conhecê-lo também. Nosso amigo comum de hoje, a gente foi muito feliz em fazer esse casamento. Eu vi que a gente encaixou bem. Lamentavelmente, a gente vê que a demanda é muito grande, né? A gente passaria aqui um bom tempo conversando. Tem muitas coisas para conversar. O tema sobre museus, ele é amplo. A gente tentei focar, né, naquilo para dar uma ideia para os nossos convidados aqui de como as coisas podem, né, vamos dizer assim, avançar muito, ajudar muito. Mas quem tiver interesse em conhecer mais sobre isso, me segue, né, romulo.vicente.1. Ele está com vários projetos, né, principalmente para Recife, né, que é a cidade onde eu moro, onde eu venho. Repete aí, romulo.vicente.1. Tá certo? Porque aí vai estar, sempre tem vídeo relacionado ao museu, relacionado ao meio ambiente, relacionado à questão da exclusão social, né? Que são as três frentes que eu gosto de atuar, né? Que é condição de rua, isso, meio ambiente, né? Que eu conheci na Torre Rio Capibaribe passando por perto ali, isso me cativa muito. E a questão da educação, principalmente espaço de museus. Eu tenho uma proposta para você. Eu tenho uma proposta para você. Eu peço para todo mundo seguir Rômulo, @romulo.vicente.1. E você não esqueça de pedir para todo mundo seguir @Mania de History, para a gente se conectar cada vez mais. Meu querido, chegamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço virtual, saúde e paz para a família e continue nessa luta, porque o objetivo não foi dar conta de tudo aqui, mas despertar nas pessoas esse desejo e esse sonho de termos o nosso país respeitando os museus, valorizando esse patrimônio, a nossa memória, essa riqueza extraordinária que nós temos. Deus te abençoe, cara. Forte abraço e estamos juntos, estamos juntos. Valeu.